Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Lucas Potrick, sou sócio proprietário da Veno Imóveis e hoje nós vamos gravar aqui, vamos apresentar para vocês o quarto episódio da primeira temporada do nosso quadro Quero um Imóvel. E para tanto, eu trouxe hoje duas profissionais do ramo de arquitetura para comentar conosco, falar sobre alguns temas, algumas situações pertinentes da área dela e também da nossa área como imobiliária. Trouxe aqui a Jennifer Ramos. Boa noite. Boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada pelo convite. A Jennifer, ela é sócia proprietária da Creale Estúdio de Arquitetura, né, junto com a Luana Raupenthal. Ela tem formação em arquitetura e urbanismo pela Unipar e pós-graduada em design de interiores. E o seu braço direito aí, a Larissa Bortolani é assim? Arquitetura e urbanista, também pela Unipar, pós-graduada em paisagismo sustentável e tem um MBA em arquitetura comercial. Boa noite, Lucas. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço por vocês terem aceitado. E aí, tudo certo? Vamos lá então? Gostaria de falar... esqueci de comentar. A Jennifer é a mãe da Maitê também. Muito bem. Tá quase aí. Nós estamos gravando hoje, provavelmente quando o nosso episódio for ao ar, a Jennifer já vai estar perdendo as noites de sono dela. Legal. Bom, vocês fazem parte da Creale Arquitetura, né? A empresa. Gostaria que vocês falassem um pouco do trabalho de vocês, quais são os projetos em andamento, que tipo de projeto vocês estão trabalhando no momento. Fique à vontade. Bom, nós somos a Creale Estúdio de Arquitetura. Nós desenvolvemos projetos arquitetônicos, projetos de interiores, tanto para comercial, corporativo, para residência. Nós estamos com 2 obras em andamento, temos 3. Por isso que eu falo, isso meu brasileiro, né? Agora eu estou perdendo a memória da gestação. Mas tem o nosso futuro escritório que está em andamento já. Que vai ser ali no Country. Isso, que vai ser no Country. Já vi o projeto, muito top, parabéns. Que está ali no Bardi. Aí tem o centro também da Rita Lobato. Isso, centro clínico, que vai ser lá no centro, vai ficar bem bonito também, que é uma reforma que ficou surreal antes e depois, né? Sim, era uma obra residencial e a gente está transformando em comercial. Não vai sobrar nada, vai sobrar só Mal a carcaça. a base. Exatamente. Sim. Tem também projeto de interiores que, na verdade, já está na parte de colocação de revestimentos também, que é aqui pertinho até aqui do atual escritório. Legal. E como Um edifício comercial e residencial. Também vai iniciar a construção agora. Que fica no Parque São Paulo. Isso, edifício Belgrano. Legal, muito bem. Antes da gente dar sequência aqui, eu quero dizer também que eu já estou com a presença do meu sócio novamente, Melvin Hussein Dalla Libera, também conhecido como Dala, no backstage, o Samuel Jesse Lira, que é o nosso fotógrafo, editor, cinegrafista e gaiteiro aqui da empresa, e também a presença da Luana, que é sócia da Jennifer aqui. Vamos lá, antes de começar então algumas perguntas aqui. Samuel, roda a vinheta para nós. Muito bem, voltamos agora. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês, como o nosso canal se trata, tem um público-alvo, o consumidor final, né? Não são profissionais, a gente trata sempre com uma linguagem bem simplificada. Então, algumas perguntas que eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo talvez tenham essa mesma dúvida, né? Quando procurar um arquiteto, em que fase o arquiteto entra para ajudar, para dar todas as soluções, porque também o arquiteto é para trazer soluções do melhor projeto, da melhor construção ou reforma que o cliente pode ter. Em que fase e como vocês acham que quem tem que procurar o arquiteto? Então, Lucas, na verdade sempre é necessário estar contratando um arquiteto, né? E quem não contrata no final sempre se arrepende.
porque nós auxiliamos toda nessa parte até de compra de terreno, né, para ver localização, insolação, para ver que tipo de imóvel que pode estar sendo construído, a parte de reforma também, ou também adaptação, às vezes, de imóveis. Tem gente que tem muita dúvida, às vezes, até de colocar um quadro na parede, de colocar um tipo de mobiliário, de cores. Então a gente vai auxiliando toda nessa parte. Isso não tem a ver, Jennifer, só com aprender ou buscar alguma informação. Tem a ver também com feeling, né? De você... Tem gente que tenta entender como que é uma decoração, entender como funciona, mas às vezes não leva jeito, não tem o feeling do negócio e acaba não conseguindo ou trazendo algumas situações que trazem conflito dentro dessa decoração, né? O arquiteto é importante para isso, né? É importante. É igual eu falo, quem não contrata se arrepende depois de não ter contratado, porque uma obra projetada por um arquiteto, reformada por um arquiteto, sempre agrega mais, né? Do que você mesmo ir lá e fazer por conta própria, né? Sempre dá alguma coisinha. Exatamente. Sem contar as dores de cabeça que dá depois por você não ter feito um projeto antes de como executar essa obra, né? Quando você falou a questão de dicas de compra de terreno, né? A gente tem, nós como corretores também temos essa preocupação em trazer todas as informações para o cliente, até porque cada cidade, cada terreno é diferente um do outro, né, Larissa? Por exemplo, assim, a questão de uma consulta prévia, né? Nós como corretores, a gente tem algum conhecimento, mas quando chega na hora de ver lá assim, é possível executar uma obra desse tamanho? Não sei, isso nós temos que ver com o arquiteto. Exatamente. Exatamente. Que tipo de obra você pode estar construindo nesse terreno? Tem gente que é muito leigo, né? Sim. Nessa parte. Varia muito a localização do terreno, tanto que a gente vai conseguir construir. Não necessariamente, se o cliente está comprando um terreno de 300 metros quadrados, ele não vai poder construir aqueles 300 metros quadrados. Então, o profissional da arquitetura ou também da engenharia vem para auxiliar nessa parte. Então, a gente faz essa consulta prévia, consulta de acordo com o código de obras aí do município, né, seja de Cascavel, que a gente está residindo aqui, ou de qualquer outro, tem as normas vigentes em cada município. Então, a gente precisa fazer essa consulta prévia para saber o percentual que a gente pode construir em cima daquele terreno, a taxa de permeabilidade mínima que a gente precisa ter, então, quanto de grama eu vou ter que ter, eu posso colocar um paver ou posso concretar. Então, tudo isso é levado em consideração na hora da gente fazer um projeto. Né? Quantos pavimentos que eu posso subir também. Sim. Exato. Até para depois não trazer nenhum problema na hora de aprovação, Depois de pronto. documentação. Exato. Isso acontece bastante, principalmente em reformas, né? Sim. Principalmente em reformas. Mas, Larissa, eu gostaria que você me falasse um pouco sobre essa questão. Qual que é a diferença da taxa de ocupação e do coeficiente de construção, né, o coeficiente máximo? Tem alguma diferença entre isso? Tem. Então, normalmente ele é pré-estabelecido já pelo órgão municipal. Então, a taxa de ocupação, o que é? O cálculo a gente faz baseado na área que a construção vai ocupar do terreno. Então, eu vou ocupar de 400 metros quadrados, 250 metros eu tenho ocupados daquele terreno. Então, a taxa de ocupação é baseada nessa metragem que está em cima do terreno mesmo. Então, tirando o que ficou permeável, né? Que daí seria a parte de grama. Já o coeficiente de aproveitamento também, que é pré-estabelecido pelo órgão municipal. Então, isso varia de acordo com a zona do terreno, né? A região. É o tanto que é permitido construir naquele terreno. Então, digamos que nós temos um terreno de 400 metros quadrados e lá nessa consulta prévia que a gente fez previamente, ele está que o coeficiente de aproveitamento é 3. Então eu quero construir 3 andares de 200 metros quadrados. Então a gente faz essa somatória de todos os pavimentos que serão construídos, dividimos essa área total pela metragem do terreno. E esse número que vai dar desse cálculo tem que ser menor que o coeficiente mínimo que é estabelecido pelo órgão municipal. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora de fazer o projeto, para depois a gente ter essas aprovações nos órgãos, seja Corpo de Bombeiros, Prefeitura,
por às vezes vigilância sanitária, dependendo do projeto, né? Para que o cliente, o proprietário, consiga essa documentação. Esses dias eu fui ver um terreno que um cliente meu solicitou, falou, ó, eu tenho um terreno para venda aqui, numa região próxima ao lago, e aí o terreno estava lá assim, a consulta prévia, a gente puxou a consulta prévia, eu falei, ó, a taxa de ocupação ali é 50%, só que só na metade, porque tem terrenos que ele é cortado ao meio, digamos assim. Uma parte do terreno é 0%, né? Não tem como construir. E uma outra parte que está passando, digamos, onde tem o rio. E a outra parte era 50%. E aí ele falou assim, mas o vizinho, dois terrenos para cima, construiu um prédio. Mas isso não quer dizer que 2 terrenos para baixo vai ser possível construir. Exatamente. Depende muito, e é por isso a importância dessa consulta prévia para poder entender. Porque às vezes o cliente pode ir lá, fechar um negócio, comprar um terreno achando que pode, e não foi atrás de um profissional, ou de um corretor, ou principalmente de um arquiteto que vai poder ajudar com isso, né? Sim. Isso vale também tanto para obras novas quanto para reformas também, que é o caso, né, de uma obra que nós estamos executando agora, que é uma reforma, e a gente fez, além da reforma do existente, a gente fez uma ampliação. Só que para essa ampliação, e como a gente trocou de obra que era residencial para comercial, então tem mais N fatores que a gente precisa cumprir para conseguir essa aprovação. Então tudo isso tem que ser considerado na hora que está sendo feito o projeto. Exatamente. E essa situação acaba, às vezes, gerando uma discórdia entre ali o cliente que está comprando e o vendedor, né? Porque nem às vezes até o próprio o proprietário mesmo do terreno não tem ideia de que o terreno dele, porque existem muitas obras que foram construídas há muito tempo antes do plano diretor atual, né? E aí o cara fala, não, mas aqui o meu vizinho tem ele construiu o terreno inteiro, então o meu também pode. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Infelizmente, a gente também tem muitas obras irregulares, né? Então, às vezes, mas o meu vizinho aqui construiu o terreno inteiro. Tá, mas será que ele tem a documentação daquele imóvel? E se ele for querer vender, ele vai conseguir? Então, não é porque o teu vizinho do lado construiu que, né? Então, principalmente quando a gente vai entrar com um pedido de alvará de construção ou uma BITS, não é porque o fulano tenha o terreno cheio que você também vai conseguir, né? Exatamente. E a questão do plano diretor, né? Nós estamos passando por uma reformulação agora, e isso muda também, né? A cada tempo, né? Então, às vezes uma regra que tinha anteriormente e que aquela pessoa construiu naquele período, pode ser que não se aplique agora, né? Exatamente. E tem até, falando nessa parte assim, de zoneamento, de obras irregulares, tem até um cliente nosso que tem um terreno numa área rural e ele queria passar para a zona urbana, né? Só que daí a gente também aconselha nessa parte, né? Que às vezes vai ser um processo muito demorado, que às vezes não vale a pena. Então a gente também faz como se fosse um estudo de mercado, né? Para que cliente que vai estar vendendo aquele terreno, se vai ser de baixa renda, de alta renda. E nesse caso também tem um vizinho dele que construiu um condomínio, só que não está aprovado. E antes ele achava, por que o meu vizinho pode e eu não posso? O do vizinho não está aprovado. Então o dele também não vai aprovar. Essa questão de condomínios, até essa nova, essa reformulação do plano diretor vai alterar algumas situações, né? Com relação à metragem mínima dos terrenos, né? Porque antes a pessoa tinha que ir lá, se ele dividisse o terreno ao meio, ele tinha que criar um condomínio. Mas até para vocês fazerem uma reforma, ele tem que pegar a anuência do vizinho, né? Que é o vizinho do lado dele, porque teoricamente eles têm um terreno dividido num condomínio, né? Isso acaba dificultando, né? E se não tiver profissionais como vocês para auxiliar nesse período, a pessoa às vezes vai lá e dá início na obra e acaba não conseguindo concluir. Exatamente. Exatamente. Então, legal. Existe uma outra possibilidade, por exemplo, assim, eu vou fazer essa pergunta para a Larissa, sobre, por exemplo,
cada zoneamento tem uma taxa de construção, um coeficiente de aproveitamento máximo, né? Sim. Mas existe alguns casos em que podem ser alterados esse coeficiente para mais, se dependendo de alguma situação, para poder colocar um projeto conforme o cliente quer, ou não existe essa possibilidade? Existe sim. Então, normalmente a gente trabalha com o coeficiente de aproveitamento base, né? Que é o, digamos, pode ser 2, pode ser 3, enfim, o que vai estar discriminado na consulta prévia do terreno. 2, 3 o quê? Só para eu entender. Coeficiente de aproveitamento. Esses Que dois... seria a soma da metragem da construção, seja ela terra ou 2, 3 pavimentos. Então, a gente faz a soma de todas essas metragens que serão construídas e divide pela área total do terreno. Então, essa conta, esse cálculo, ele vai dar o número do coeficiente de aproveitamento. Então, ele tem que estar ali entre o coeficiente mínimo e o base. Só que a gente tem também nessa consulta prévia, que é o coeficiente de aproveitamento, que é o máximo. Então, digamos, primeiro a gente tem ali um 3, mas eu posso construir até o coeficiente de aproveitamento 7, desde que eu pague a outorga onerosa do que exceder esse coeficiente de aproveitamento. Então, os municípios eles têm leis, né, que estipulam o valor que é cobrado. Aqui em Cascavel é cobrado, se não me falha a memória, 20% do valor do metro quadrado do terreno. Do que excedeu? Do que excedeu, exatamente. Então, por exemplo, digamos que valha R$1.000 um metro quadrado do terreno na região que ele está. Então, é 20% desse valor vezes a metragem que excedeu. Em determinados casos vale a pena. Dependendo do projeto que a pessoa vai fazer, se é um projeto para venda ou para locação, né? Você pagar essa outorga onerosa vai valorizar muito mais o teu empreendimento, fazer com que ele tenha um valor de mercado ou até para locação maior, né? Isso é interessante. E esse, se eu não me engano, é até esses valores recolhidos que vão para os fundos habitacionais, não é? Esses impostos, esse 20%, é o que vai para fundos habitacionais do governo. Por exemplo, quando tem um incentivo do governo municipal para criação de novas moradias, esses valores estão dentro do fundo de investimento lá. Eu não tinha percebido, não me lembrava dessa situação, mas você falando, esses 20% vai para esse fundo imobiliário, né? Que é habitacional, fundo habitacional. O que é interessante, né? Porque o governo, a administração municipal, isso é um tributo municipal, né? A administração está retendo um imposto, né? É um imposto, digamos assim, uma taxa, né? Mas isso retorna para a população. Né? Isso é interessante. Legal, muito bem. Assim, uma das dúvidas que eu tenho, que eu gostaria que vocês falassem, porque nós temos aqui na Vena o setor de locação. Alguns clientes nossos, da nossa carteira, eles têm imóveis lá só para locação. Por exemplo, um investidor compra lá 2, 3 ou 4 apartamentos em um determinado edifício e coloca para locação. O que vocês sugerem para que, de repente, esse cliente faça um trabalho com vocês para facilitar ou para valorizar no mercado aquele imóvel que está para locação? Olha, com certeza, para facilitar a locação do imóvel, principalmente, é que o proprietário tenha o projeto de uma cozinha, né? E dos balcões de banheiro, porque é difícil a pessoa que entra para alocar, que vai se disponibilizar em pagar, né? Tipo, um projeto de fazer uma cozinha inteira, né? Com um imóvel que ela vai ficar, né? Um determinado tempo, depois vai sair. Então, é importantíssimo ter já a cozinha, os balcões de banheiro para facilitar a locação do imóvel. E valoriza, né? Com certeza, muito mais. Isso é uma coisa que já tem muito tempo, né? Que as pessoas tinham os seus móveis e a cozinha fazia parte, né? Hoje em dia, no nosso setor de locação, a primeira coisa, eu quero um apartamento, mas tem que ter pelo menos a cozinha. Sim. Se não tiver a cozinha, já dificulta muito a locação. Foi o que aconteceu comigo. Esses dias eu precisava de um apartamento
precisava de uma cozinha, precisava entrar rápido também, então não dava tempo de eu fazer um projeto, pagar para uma loja, um marceneiro fazer a cozinha, né, que demora um pouquinho, né, para daí entrar. Então eu precisava de um imóvel já que tinha cozinha, consegui achar. Não é a cozinha dos sonhos, mas tem a cozinha lá. E cada vez mais a gente tem percebido, por exemplo, essa semana passada, eu estava lendo algumas coisas sobre o mercado imobiliário nacional, né? E hoje 50% dos apartamentos que estão sendo construídos em São Paulo tem menos de 40 metros quadrados. Sim. Isso é uma tendência, né? Cascavel já está tendo isso, principalmente com o Square Life Center, que é um projeto mais arrojado, um pouco diferente do que a gente está acostumado. E lá você encontra apartamentos residenciais de 45, 47 metros. Né? Então a necessidade cada vez maior de um arquiteto, no caso a sua pós-graduação, que é sobre design de interiores. É uma profissional que nem você. É impressionante, a gente chega em alguns imóveis e vê, olha o imóvel, o apartamento pronto, vazio. Aí você fala, mas é pequeno. Aí você vai para o mesmo apartamento, só que decorado, o cara fala, mas não é igual. Como é que coube tudo isso? Então assim, eu não sei, me explica como vocês tiram espaço, de onde vocês tiram esses espaços para fazer tantos móveis e que acaba ficando, além da beleza, trazendo mais, digamos assim, volume, mais espaço, né? Você consegue colocar isso dentro do imóvel, digamos, pequeno, teoricamente, né? Igual a gente comenta às vezes que projetar espaços de interiores pequenos é mais desafiador, porque você tem que quebrar a cabeça para achar espaço de criatividade para caber as coisas e para, às vezes, fazer uma coisa diferente, né? Ou tá usando texturas, algum revestimento, alguma coisa para até dar uma sensação de ampliar o espaço, né? Então é desafiador, mas tem que quebrar a cabeça para projetar espaços pequenininhos. Uma das coisas que eu percebi nos apartamentos mais antigos, existia aquela área da lavanderia, né? Isso, apartamentos aqui em Cascavel da década de 80, 90 eu acho, né? São apartamentos bem mais antigos. Existia a lavanderia, que era uma peça gigante, existia a dependência de empregada, e hoje a lavanderia de um apartamento já é do lado da geladeira, um móvel que tem uma máquina que faz tudo, né? E aí, então isso modificou, né? E a partir disso fica mais difícil para quem é leigo fazer um projeto ali, por isso da necessidade de um arquiteto, né? Se a pessoa se taca a fazer sozinha, daí dificulta a passagem, às vezes vai abrir uma gaveta, tem que sair de perto. Para pensar tem que ir na sala. Exatamente. E precisa também tomar muito cuidado, porque às vezes o que a gente vê na internet não necessariamente cabe no espaço que a pessoa tem. Então, por isso que é importante um profissional ali para auxiliar, né? Então, às vezes, mas eu gostei disso aqui, eu vi essa foto aqui, eu achei lindo, eu queria assim na minha casa. Às vezes, igual aquela foto, não cabe na realidade da pessoa, mas o arquiteto, ele vem para auxiliar, às vezes, trazer aqueles tons, as cores, ou as texturas de uma outra... Isso. Esse é o famoso arquiteto do Pinterest. Né? Exatamente. A gente começa a olhar aquelas fotos e acha, eu consigo fazer igual. Não vai nessa. Faça você mesmo. Nunca funciona. Exatamente. Isso é importante a gente... Mas essa pessoa que tentou fazer, talvez depois, a próxima vez ela já vai procurar um arquiteto. Já muda de ideia. Exatamente. Mas assim, beleza, a gente falou aqui dos imóveis de proprietários para facilitar essa locação, mas e para quem é locatário, por exemplo? Isso a gente aumentou agora na nossa imobiliária porque a gente deu mais foco no setor de locação, né? Aumentamos o nosso setor aqui, mas tem muita gente que já pergunta isso, o que eu posso fazer dentro de um imóvel locado? Vocês têm alguma dica para
para quem está alocando imóvel, o que pode ser feito para ficar mais bonito. Afinal de contas, para quem é o proprietário, é um imóvel que vai trazer rentabilidade para ele, mas para quem está alocando é o lar da pessoa. Quais as dicas que vocês dão para esse inquilino decorar? Lucas, outra dica também que eu quero dar para os investidores, né, para facilitar a alocação ou a venda do imóvel, é também a questão de ter um piso bonito, ter um gesso também bem acabado, que hoje em dia a gente entra em muitos apartamentos e tem até fundo de PVC, né? Exato. Que dificulta, às vezes, né? A pessoa está entrando no imóvel e quer colocar, às vezes, uma iluminação, uma coisa diferente, já também dificulta, né? Então é bom você ter a cozinha, o banheiro, ter um bom piso e ter um gesso bem acabado. Sem contar que a arquiteta sabe, dentro da cidade, quais são as empresas que vendem mais barato. Então você também vai economizar com isso, não é mesmo? Sim. Você já buscou vários orçamentos, já foi atrás, já sabe qual empresa que tem, de repente, comprando no volume que o teu cliente específico vai precisar, consegue um desconto maior. E a gente também tem alguns parceiros, né, que tem você tendo o projeto da Criar Arquitetura e comprar aqui, você tem tantos por cento de desconto. Então tem essa vantagem. Dependendo do tamanho da obra da pessoa, o teu projeto acaba saindo o desconto que ela vai ter lá. E aí ela tem um profissional, duas pessoas como vocês, para fazer tudo isso e no final das contas ainda o valor da obra vai sair o mesmo, né? Ou muito próximo. É o que eu costumo dizer para meus clientes. Por exemplo, quando o meu cliente está comprando um imóvel, cara, ele tem que pegar o corretor e falar, vai trabalhar para mim, porque ele não vai pagar minha comissão. Quem vai pagar minha comissão é quem está vendendo o imóvel, né? Então, eu estou buscando um imóvel sem ser assado. Acelera. Pega o corretor e faz ele trabalhar para você, porque não vai ter custo. Assim pode ser também, dependendo das negociações, do arquiteto. Sim. Atualmente já está sendo desmistificada essa ideia de que arquiteto é muito caro, que não é necessário, porque quando o cliente ele contrata um profissional e ele coloca na ponta do lápis todos os custos, os gastos, né, com tudo que ele está tendo, o valor do arquiteto que ele paga para ter esse acompanhamento, esse planejamento da obra dele, é assim, menos que 5% do valor total. Então, assim, ele vai ter um projeto muito bonito que vai valorizar o imóvel dele, vai facilitar na venda ou na locação. E ele vai ter economizado um monte. Então, assim, o valor que ele vai desprender para pagar o profissional é muito pequeno. Sim. E o trabalho de vocês é feito, por exemplo, o valor que vocês passam é por metro quadrado, ou é por projeto, ou o projeto também é por metro quadrado? Como funciona a precificação do trabalho de vocês? A precificação, geralmente a gente trabalha assim por tempo, né? Porque hoje em dia tempo é dinheiro, né? Exato. Então a gente vê quanto tempo que a gente vai gastar fazendo, né, o projeto, trabalhando nisso, para daí a gente ter a precificação. Porque às vezes, se for, por exemplo, em metro quadrado, você vai lá, você vai fazer uma reforma de uma sala de 200 metros quadrados. E aí um apartamento de 50 dá mais trabalho do que... E aí você acaba cobrando menos daquele que dá mais trabalho e mais daquele que talvez seja mais fácil ou mais rápido para vocês fazerem. Então faz sentido mesmo, né, essa situação. Legal. Nós falamos sobre a questão aqui do proprietário, né, o que ele fazer para valorizar o imóvel dele ou para facilitar na hora da locação, mas não falamos, por exemplo, do locatário. Quais são as dicas que vocês dão, por exemplo, para alguém que tem um imóvel, que locou um imóvel, que é inquilino, mas que gostaria de fazer uma decoração, de trazer alguma identidade para dentro desse imóvel, porque afinal de contas aquele não é só um imóvel como para o proprietário, que ele está tendo uma renda, mas aquele ali é o lar da pessoa. Então, vocês têm alguma dica para quem é inquilino, como decorar um apartamento ou uma casa? Várias, né, Lara? Sim. Uma coisa que eu gosto de trabalhar bastante é a parte de paginação de cores, né? Você trabalha só com tinta, dá para fazer muita coisa só com tinta. Dá para você pintar meia parede, dá para fazer um círculo, um quadrado, dá para fazer muita coisa. Assim, a tinta ela se encaixa também na parte de revestimentos, né?
todo mundo acha que quando a gente fala assim, vamos fazer uma paginação de revestimentos, porcelanato, só porcelanato, revestimento, a tinta ela também se encaixa como revestimento. Mas então, se a pessoa não quer, né, gastar um pouquinho mais, ali colocando um porcelanato, às vezes uma parede, um revestimento diferente de parede, trabalha com tinta. É muito fácil. Ou também com uma iluminação, tem as iluminações também de sobrepor, né? Super facinho de colocar. Às vezes está colocando um quadro, um espelho, tapete, vegetação. Tem manta no sofá, almofada, então tem muita coisa que dá para você colocar. E até a combinação, né, Jennifer, da parte da tinta com a iluminação. Porque hoje você consegue fazer uma sala, talvez que não seja muito grande, visualmente se tornar maior só com a tinta. Né? Posicionamento da tinta, como você falou, de repente pintar um teto ou uma parte do fundo ou as laterais, faz com que ela compacta ou fica aparente ser maior, né? Dando exemplo aqui do escritório, né? Quando a gente entrou, os banheiros eram todos de azulejo, né? Sim. E daí ia dar muito trabalho, ia ser um gasto, né, maior, quebrar tudo, fazer tudo de novo, né? Então, foi feita uma pintura automotiva para nivelar, né, aquela parte do rejunte para não ficar marcadinho. Foi por cima do revestimento. Por cima do revestimento, parece que é. Não, eu imaginei que tivesse tirado todo o revestimento, feito o reboco de novo, passado a massa corrida e pintado. Não foi feito isso. Não foi feito assim. Pois é, se você não tem um arquiteto para te dar essa dica, você provavelmente ia gastar com tirar o revestimento, o tempo de obra, mão de obra, que é muito caro, e também os materiais você ia gastar muito mais. Não fazia ideia, sinceramente. Ficou muito bom. Às vezes quem não quer fazer sujeira, né, dentro do apartamento, tô morando em casa ou no apartamento e vou fazer uma reforma, não posso sair dali. Então, tem outras alternativas que você pode estar indo, né, do que fazer todo esse processo, né, para chegar no resultado. Vocês conseguem imprimir toda a arte de vocês quando o cliente não sai do imóvel para reforma? Ué, porque o arquiteto geralmente ele já quer chegar e já modificar tudo, já começa aquela bagunça, não é isso? Ou não? A gente sempre trabalha em cima do financeiro do cliente, né? Então a gente tenta adequar o que ele pode. Sim. É porque igual quando a gente vai apresentar os projetos, na verdade quando a gente vai apresentar a empresa para alguém que não conhece. Eu sempre falo que a gente trabalha com a realidade do cliente, porque não adianta eu encantar o cliente, fazer um projeto lindo, maravilhoso, e daí a pessoa olhar assim pra mim, nossa, Jennifer, eu amei, só que eu não posso pagar por isso. Fica arquivado, ela vai guardar na cabeça. Então a gente sempre trabalha com a realidade do cliente, a gente nunca vai forçar nada. Sim. Isso é uma das perguntas que eu gostaria de fazer para vocês. Vocês têm, por exemplo, uma identidade do trabalho de vocês, que vocês só fazem esse tipo de trabalho, ou vocês têm um leque maior e conseguem atender o cliente conforme o estilo? Vamos falar, acho que de estilo, né? Existe um estilo, vocês têm essa identidade, esse estilo próprio, ou vocês têm um leque e conseguem atender todo tipo de cliente? A gente consegue atender todo tipo de cliente. A gente sempre fala que o projeto tem que ser a cara do cliente, né? Óbvio que tem o toque, tem uma carinha da criada sempre, né? Sim. Mas tem que ser a identidade do cliente. Exatamente. E quais são hoje as tendências que o estilo que vocês mais estão sendo procuradas para trabalhar? Por exemplo, o estilo que eu digo, o estilo contemporâneo, clássico, não sei se está muito ainda na moda, mas a questão do industrial, que teve uma alta assim, que todo mundo fazia industrial e agora hoje o que está rolando mais? O cliente está buscando que estilo de arquitetura? O que surge mais pra gente é até um pouco do industrial também. O Continua em alta o industrial. Sim, ele diminuiu bastante aquela questão daqueles canos assim nas paredes e tudo mais que embutiram a iluminação hoje. O pessoal exagerou um pouco. Tinha gente indo morar nos barracões, né? Industrial, fazendo a casa lá com um mezanino, né? Isso aconteceu bastante. Por exemplo, se for uma empresa, também vai depender muito, né, da identidade visual da empresa. Então, às vezes cabe com a empresa, é um estilo mais industrial, mas o que a gente tem é
é moderno, né? A gente tem moderno, trabalhado com minimalista. arquitetura moderna. E mais reforma. Legal. E tem a possibilidade de fazer uma mescla, por exemplo, ou eu estou falando besteira aqui, vocês me ajudem. Se eu tenho um ambiente, vários ambientes dentro do meu imóvel, eu quero trazer uma arquitetura moderna ou mais contemporânea para uma peça do meu imóvel, e eu quero trazer um clássico para outro lugar. Isso é possível fazer essa mescla ou não? É possível, sim, fazer. E o pessoal gosta? Eu Tem chamo acontecido? isso, na verdade, de cenário, sabe? Depende de quantos cenários que você vai querer fazer no seu projeto. Porque às vezes eu quero entrar na minha sala com um tipo de cenário, às vezes entrar no meu quarto com outro tipo de cenário. Então dá pra você trabalhar com um estilo diferente. Só que uma coisa sempre tem que ter uma coisinha do outro cenário que vai puxar pro outro, sabe? Pra não ficar também Para ter totalmente essa fora. transição. Mas tem como, sim. Legal. Mas isso não cabe, eu como leigo, não cabe na minha cabeça uma situação dessa. É por isso que tem que ter um arquiteto para trazer essa informação para você. Uma das coisas que a Jennifer falou aqui, aqui no escritório, é que nós temos uma parceria bem legal aqui. Dentro do nosso escritório nós temos a Veno, temos a Creali, que é a parte de arquitetura delas, e tem também a empresa da Luana e do Jefferson, que é a DLH Construtora, e também a Performance, que administra condomínios. Então, além da assessoria jurídica que nós temos aqui. Então, nós temos aqui um pacotão para você. Verdade. Você pode vir aqui comprar o terreno comigo, com a Veno Imóveis, já contratar as arquitetas, a construtora também, e depois de pronto você pode ter a administração do teu condomínio aqui, tá tudo aqui dentro da nossa empresa. Então, eu vou pedir para o Samuel colocar o contato da Creali, da Estúdio de Arquitetura. O endereço é o mesmo da Veno. Já quero convidar você para, se ficou alguma dúvida, acredito que sim, vir aqui para conversar conosco, tomar um café, conhecer a Jennifer e a Larissa, pegar algumas ideias, trocar algumas ideias. Mas antes de finalizar, eu gostaria de fazer um comentário. Como eu falei da DLH Construtora, foi feito por vocês o projeto lá daquele edifício no Parque São Paulo, que você falou. Como é o nome do edifício? Residencial Belgrano. O Residencial Belgrano. Então, assim, eu vi algumas fotos, o Jefferson acabou passando para nós, aqui para nós trabalhar, mas ainda não sentei com vocês para entender. Eu gosto de passar a ideia, o que vocês tiveram, qual foi a essência desse empreendimento, para a gente, não só, para o nosso cliente não só olhar e falar, tá, é legal, é bonito, mas o que vocês pensaram, qual foi o pensamento para chegar nesse resultado. Já aproveitar e dizer que quem tem interesse de conhecer o projeto, aqui na Veno Imóveis, os apartamentos estão à venda. Se você já quiser garantir o teu, você pode entrar em contato conosco aqui. Então vamos lá, vocês podem passar um pouquinho e falar sobre o Residencial Belgrano. Então, Lucas, para o Residencial Belgrano, nós trabalhamos com propostas bem legais, assim, para a construtora ou até para o corretor de imóveis, né? A gente fez o projeto de interiores ali do apartamento e também da área comum do prédio, tá? É muito mais legal, né, você estar mostrando ali para o cliente o que ele está comprando, ele tem uma visualização do que vai caber na cozinha. A cozinha ficou bem legal, né? Ela é bem integrada ali com a churrasqueira. Tem a opção dos quartos também ali para você ver o que cabe. Igual eu falo, é muito bom você olhar o imóvel aí com medida de cama, cozinha, mesa, sofá. Então tem a imagem 360, que você olha pelo celular, você consegue olhar os 4 cantos ali do ambiente, né? Fica bem legal, bem interessante a proposta. As imagens também ficaram bem legais. Sim, Quem quiser dar uma olhada, é central no Instagram. Super renderização. Sim. Chama a atenção eu falo comigo como corretor, né? Quando você manda um projeto, vamos supor, mais um projeto que não tenha tanta qualidade, não chama tanta atenção do cliente. Então eu vi que vocês fizeram nesse projeto com muito boa renderização. Isso é legal.
encanta o cliente, né? A pessoa fica, olha e fala, nossa, eu quero esse projeto aqui pra mim, quero Mais esse apartamento pra mim. Fica bem realista. E o projeto dos apartamentos foram feitos 62 metros quadrados de apartamentos para uma pessoa, um casal ou uma família de 3, 4 pessoas. Legal. E Churrasqueira. tem churrasqueira, pra quem É gosta. como se fosse uma área gourmet, É né? uma área gourmet. Integrado com a cozinha. Isso. Ficou Ficou lindo o projeto. Modéstia à parte, ficou lindo. E claro, lembrando que essas imagens, né, que estão na divulgação para os compradores, é uma das inúmeras possibilidades que a gente consegue trabalhar dentro daquele apartamento, né? Então, são 4 pavimentos de apartamentos, são 6 apartamentos por andar, e o prédio também conta com área comercial. Então, às vezes, se o investidor tem interesse em comprar, né? Então, o edifício também tem essa área comercial. E além dessa churrasqueira, dentro do apartamento também tem um salão de festas, né? Caso tem área kids ali fora também. Espaço kids, E o estacionamento é todo subsolo. Então ficou muito legal o edifício. As garagens todas cobertas. Todas cobertas, exato. Legal, isso é importante. E a estética também do prédio ficou bem moderna, a gente trabalhou com brisco, com bastante vidro para a pessoa ter uma visualização da cidade bem legal. Então a gente vai até aquela imagem interna lá, uma das imagens que você me passou, a gente tem essa percepção, né? Como foi utilizado muito vidro, traz uma sensação de amplitude do espaço, né? Justamente por essa questão, né? Porque, igual eu falo, tem gente que olha a planta abaixo e não consegue visualizar, né, bem como é que fica os móveis dentro, né? Tendo essa visualização de imagens 3D fica muito mais fácil. É isso, vai de pessoa para pessoa, né? A noção espacial é de cada um. Sim. E isso acaba dificultando para algumas pessoas, e trazendo, principalmente essa da visualização em 360, isso cada vez mais as construtoras têm buscado a tecnologia para auxiliar nisso, mas nem todas estão utilizando, então parabéns para vocês que fizeram esse trabalho aí. Uma das coisas que o Jefferson, que é o proprietário, né, da DLH, passou para nós foi que comprando qualquer apartamento... Aí da DLH e da Chiali, que comprando um apartamento, você ganha o projeto da cozinha. Interessante. Bom, nós falamos para você que é investidor, que tem interesse em comprar, esse é um empreendimento muito interessante. Né? Além de você, ele vai ficar localizado na Rua Souza Naves, no Parque São Paulo, a localização é excelente. Tem a área comercial embaixo, no pavimento térreo, e nos pavimentos superiores, então, os apartamentos que giram em torno de 60 a 65 metros quadrados. Você que é investidor, nós falamos da importância de ter uma cozinha, né, bem planejada, bem interessante para a alocação do teu imóvel, que vai valorizar ele, né? Você comprando, então, o Residencial Belgrano, você ganha esse projeto aqui com a Chiali, que é a parceria. Legal, muito bem. Gostaria de agradecer vocês, obrigado por terem aceitado o nosso convite. Né? A Jennifer aí, depois das 18 horas aí mesmo, grávida, com as dificuldades da gravidez aqui, disposta a nos ajudar. Mais uma vez, muito obrigado. Larissa, você muito também. Obrigada, Lucas, pelo convite. Muito bem. Gente, esse foi o 4º episódio da nossa série, da primeira temporada aqui, do nosso quadro Quero um Imóvel. E o Samuel já deixou aqui o telefone da Chiali. Você pode entrar em contato para falar com elas aqui, qualquer dúvida, qualquer sugestão. Você pode também mandar aqui nos comentários desse vídeo. E vou pedir para você se inscrever no nosso canal, dar o like e seguir, apertar o sininho aí para receber os nossos próximos vídeos. Beleza? Até a próxima. Valeu!